Olá, bom dia! Hoje é dia 4 de agosto de 2025, segunda-feira. Bendito seja o Senhor. Uma nova semana de atividades, lutas, labutas, mas certamente vitórias em Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez para o nosso momento devocional. O texto que temos para a nossa meditação continua o texto da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 20 e o início do 21. Diz ele: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vimos que o apóstolo Paulo elenca aqui uma série de atos, uma série de atitudes ou comportamentos que ele chama de obras da carne, não do nosso corpo necessariamente, mas sim frutos da nossa inclinação ao pecado, ou chamada natureza decaída, que mesmo renascidos, mesmo nascidos de novo em Cristo Jesus, ainda mantemos a tendência, a possibilidade do pecado e, infelizmente, ainda pecamos mesmo depois de salvos em Cristo. E essa inclinação, a que ele chama carne, nos leva a cometermos esses atos que são contrários à vontade do Senhor. E ele elenca vários deles, embora não os esgote a lista, vamos dizer assim, porque ele diz coisas semelhantes a estas, e ele então as coloca separadamente em áreas da sexualidade, da área relacional, social, individual. Então, vimos que ele começa com essas três manifestações da carne na área da sexualidade. Ele falou, então, primeiro da prostituição, da porneia. Hoje vamos falar aqui sobre o que ele chamou de impureza ou acatarsia, que pode ser traduzida por imundície ou sujeira. Aparece 41 vezes no Novo Testamento, atribuída a espíritos imundos, a detritos podres, Mateus 23, 27, por exemplo. Impureza cerimonial, como em Atos 10, 14, 28. Então são usos que você tem no Novo Testamento dessa palavra. E qual a acepção que se tem para o uso desta palavra, a catarsia? Primeiro, físico. Usada, por exemplo, para o inquilino que deve deixar a casa limpa quando ele a deixa, quando ele a devolve ao dono. É o pus ou matéria que circunda a ferida infeccionada. Então, uma sujeira também, coisa assim. De forma ritual, é impuro para estar na sociedade ou na congregação, exclusão do culto, como a mulher nos dias da menstruação, como quem tem fluxo seminal ou fluxo de sangue, qualquer dessas impurezas de natureza ritual e moral, que é o sentido usado por Paulo aqui, de devassidão, de impureza que destrói. É a manifestação sexual da sujidade, que são aí as taras, que são aí as manifestações da distorção da sexualidade pura e santa, como Deus a criou para a nossa satisfação, para o nosso prazer, para a nossa alegria, para o nosso desfrute, para o nosso gozo físico, emocional, que é a sexualidade, que é o sexo, enfim. Por exemplo, aqui entram as sevícias, o sadismo,
atos violentos como o estupro, como estas posturas que são manifestações de deturpação, de depravação. E ela é contrastada, por exemplo, com aquilo que temos em Mateus capítulo 5, verso 8, que são os catarói, ou seja, os limpos, como Jesus disse, os limpos de coração. Então, essa expressão que o apóstolo Paulo, ou essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, impureza, são essas manifestações de deturpações, de desvios da sexualidade e que implicam nestes aspectos de sujidade, de coisa suja. Isso, é claro, em todos os aspectos e esferas, não só fora, mas dentro, às vezes, até da própria realidade do casamento, que não é o que vimos aí, a prostituição propriamente dita, mas é a impureza, que faz com que, de fato, aquilo que é belo, santo, puro, que é o sexo, possa ser distorcido, deturpado, corrompido, feito de fato, infelizmente, algo sujo. Portanto, essa ideia da impureza, a catarsia, o do não limpo, é justamente isso aí, a capacidade de corromper a beleza, que é o sexo, em algo sujo e decadente, nocivo, algo que realmente é contrário ao projeto de Deus para ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde, a mim, a você, a todos nós, para que como cristãos possamos manifestar a pureza do coração, como bem-aventurados, na pureza da nossa expressão da sexualidade, honrando e glorificando assim o nome de Deus. Ele assim seja glorificado e nós sejamos abençoados. Amém. Amém.